Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. O personagem é um homem chamado Estevão. E nós vamos, nesses próximos minutos, meditar sobre aquilo que Deus fez e Deus realizou através da vida deste homem. E daquilo que Deus pode fazer, realizar através das nossas vidas. Amém? Atos capítulo 6, nós vamos ler até todo o capítulo 6. É um texto maravilhoso da palavra de Deus, como toda a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, os helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada Sinagoga dos Libertos, dos Sirineus, dos Alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos pela tua gloriosa palavra. Mas pedimos, Senhor Deus, neste momento que os nossos corações estejam como terreno preparado, estejam os nossos ouvidos atentos, que não haja nenhuma inquietação em nosso coração, mas que haja, Senhor Deus, uma sede maravilhosa de ouvirmos a Tua voz, de colocarmos em prática os ensinamentos da Tua palavra. Realiza isso em nosso meio, realiza isso em nosso coração nesta noite. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados, qual era esse momento da história? O início da igreja, os primórdios da igreja. Os discípulos tinham ficado encarregados de darem sequência à obra maravilhosa que Jesus havia inaugurado,
E agora os discípulos estavam trabalhando, servindo ao Senhor, agora não mais como discípulos, continuamos sempre sendo discípulos, mas agora tidos como apóstolos, como enviados de Deus, homens com missão, com tarefa, agora com um alvo para as suas vidas, que era de cumprir o propósito de Deus na vida deles, de divulgar o Evangelho, de espalhar o Evangelho, e hoje nós somos frutos desse trabalho e da perseverança desses homens de Deus. E eles começaram o trabalho ali, toda a atividade ali na região de Jerusalém, depois para a Judéia, Samaria, e a direção que Jesus havia dado é que eles deveriam ir até os confins da terra, como está no início de Atos, e eles tinham essa tarefa. E a igreja, como acabamos de ler, o que estava acontecendo. Quando Deus abençoa, meus irmãos, quando há trabalho, serviço na obra do Senhor, quando há dedicação, busca da presença de Deus, quando há oração, quando há presença da palavra de Deus, o que acontece? Multiplicava-se o número de discípulos. A igreja crescia. O povo crescia. Agora, com ajuntamento de mais pessoas, quanto mais pessoas, mais desafios surgem. Um grupo de 10, 12 pessoas tem uma proporção de desafios. Agora, uma igreja, como Deus tem nos abençoado de termos uma igreja com milhares, os desafios também são proporcionais. E quando eles começam a crescer, começa também a ter as dissensões. Porque onde há ser humano, existem dissensões muitas vezes. Existem dificuldades, desafios, adversidades que precisam ser vencidas. E aí surge a adversidade porque eles tinham essa preocupação em dar assistência a órfãos, a viúvas. E houve já ali, como na divisão, achavam que eles estavam dando preferência para as viúvas, descendentes diretas dos judeus, em detrimento das mulheres que vinham de descendência grega, que vinham dos gentios, por isso os helenistas, e aí começa a haver aquela discussão. E aí surge a direção de Deus. Quando existem líderes direcionados por Deus, eles buscam a direção de Deus e houve essa solução. E qual foi a solução? Os apóstolos, uma proporção de trabalho aumentando, eles precisavam cuidar de orar, porque eles precisam cuidar da sua vida, porque esse é um perigo para o líder. Ele, às vezes, está tão ocupado com as coisas, a sua vida está tão envolvida por tantas atividades, que ele deixa de orar. E essa cilada, os apóstolos não caíram. Porque quando eles viram que os desafios aumentavam, o trabalho aumentava, eles tomaram uma decisão. Vamos dividir, vamos delegar funções. E aí surge essa ideia, que é uma ideia muito, muito interessante. Olha, vamos separar pessoas que vão se dedicar a isto. E eles vão ser chamados de diáconos. E a palavra diácono, na hierarquia, vamos dizer assim, eclesiástica, da organização eclesiástica, que é a organização da igreja, diácono, na verdade, a palavra diácono é servo. A tradução da palavra diácono é servo. Portanto, nesse sentido, todos nós somos servos. Todos nós temos esse serviço diaconal. Quando nós cuidamos de uma pessoa, quando nós recebemos uma pessoa, quando nós abraçamos uma pessoa, quando nós acolhemos uma pessoa, nós estamos fazendo o serviço do Senhor. E esses homens foram separados. Agora, houve critérios a serem utilizados. E esses primeiros critérios citados aqui,
escolhei dentre vós, versículo 3, homens de boa reputação, para que não haja escândalo, homens que tenham um comportamento adequado, pessoas que tenham reputação, pessoas que tenham um currículo. E aí, todos nós queremos ser usados no reino de Deus, todos nós desejamos ser usados no reino de Deus. Mas aí veja o critério, ter boa reputação para não ser escândalo. Mas aquela pessoa, eu vejo o comportamento daquela pessoa. Fulano? Então, um dos critérios colocados aqui foi boa reputação. E o critério indispensável, cheios do Espírito Santo. Não é que seriam pessoas perfeitas, mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo opera em nós, meus amados, uma transformação do nosso caráter. A primeira atividade do Espírito Santo em nossa vida é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós nos arrependemos, o Espírito Santo começa um trabalho em nossas vidas, um trabalho árduo, incessante, de transformar o nosso caráter. De trazer a nós a condição de abandonarmos as consequências da carne, da ação da carne, e agora vir o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a consequência do Espírito Santo em nossas vidas. Então eram pessoas de boa reputação, cheios do Espírito Santo, porque é muito mais fácil de trabalhar com pessoas cheias do Espírito Santo. É uma bênção trabalhar com pessoas cheias do Espírito Santo. Com pessoas que querem ser moldadas pelo Espírito Santo. Pessoas que querem ser trabalhadas pelo Espírito Santo. São, em geral, pessoas dóceis, amáveis, submissas, mansas, dedicadas. Por isso, cheios do Espírito Santo. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Meus irmãos, esse é um ingrediente, esse é um item indispensável. Temos sabedoria. E onde que nós buscamos essas características? A boa reputação vem de uma vida transformada. E só a ação de Jesus na nossa vida para mudar a nossa conduta, o nosso comportamento. Ser cheio do Espírito Santo, já estamos falando, é ser cheio da obra gloriosa, da ação, do poder do Espírito Santo em nossa vida. E sabedoria, nós encontramos a sabedoria na busca diária de Deus e da palavra de Deus. E esses eram os primeiros critérios. E aí separaram homens, e o primeiro da lista citado aí é um irmão chamado Estevão. E esse Estevão foi chamado para ser um diácono, para servir. E coisa maravilhosa é ser chamado para servir. Nós estamos disponíveis para o serviço do Senhor. Falar, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei se você já falou isso para o Senhor. Se você ainda não falou, eu convido você a falar nesse momento. Você que está na sua casa, você que está aqui no auditório, fala, Senhor, eis-me aqui. Disponível para o Senhor. Quero simplesmente te servir. A maneira como Deus vai te usar e como você vai ser usado servindo ao Senhor, é Deus quem vai definir. É o Espírito Santo que vai capacitar. É o Espírito Santo que vai inspirar, que vai orientar, que vai dirigir. E eu creio que há esse desejo de servir ao Senhor, mas se eu falar isso, eis-me aqui, Deus vai me mandar amanhã lá para a África. Talvez. Mas você pode servir a Deus na sua vizinhança, no bairro onde você mora, servir ao Senhor no seu trabalho, na sua escola, na sua família, dentro da sua casa. Mas é indispensável falar para o Senhor, eu quero te servir, a minha vida só tem sentido, a nossa vida só tem sentido quando nós estamos a serviço do Senhor.
E esses homens atenderam a esses critérios, e Estevão, e aí voltamos agora, e a Bíblia volta agora a atenção para Estevão, e destaca nesse capítulo 6, no capítulo 7 de Atos, a história deste homem, chamado Estevão. E o versículo 8 diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E aí, a consequência de ser cheio do Espírito Santo, a consequência direta de ser cheio do Espírito Santo é que ele era cheio de graça. É daquelas pessoas que dá prazer de estar junto. É bom conversar porque ele é cheio da graça do Senhor. Pessoas que transmitem, que refletem, que inspiram, que transpiram a graça de Deus. E Estevão tinha essas marcas porque ele era cheio do Espírito Santo, porque na verdade, meus amados, não é a própria pessoa, não somos nós mesmos, não temos capacidade nenhuma por nós mesmos, mas é o Espírito Santo que nos capacita, que nos usa. E coisa tremenda, por isso que não precisa ficar receoso. Mas eu não tenho capacidade. Já pensou, se eu me disponho aqui e falo, Senhor, eis-me aqui, e Deus me leva amanhã para pregar, para falar, e eu não tenho capacidade, talvez, meu amado, não fique preocupado com isso, Deus vai colocar as palavras, é compromisso da palavra de Deus, e colocar as palavras na sua boca. Não fique inquieto, não fique aflito, Deus vai te capacitar, tão somente se disponha nas mãos do Senhor. Estevão se dispôs. Estevão se colocou à disposição do Senhor. E era este homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, um homem que tinha boa reputação, mas cheio da graça e do poder de Deus. Agora, cheio da graça e do poder de Deus, meus amados, se consegue na comunhão com o Espírito Santo. Nós podemos inferir daqui que Estevão era um homem de oração. Porque se alcança poder e graça é na comunhão com o Espírito Santo, é na conversa diária com o Senhor, é na intimidade com Deus. Então, se desejamos sermos usados por Deus, sermos instrumento nas mãos de Deus, nós já vimos que precisamos de duas coisas fundamentais: buscar a sabedoria, sermos cheios da sabedoria, através da palavra de Deus, e sermos cheios da graça, e cheios da unção, e cheios do poder do Espírito Santo através da oração. Desejamos ser usados por Deus? Orando e lendo a palavra, estudando a palavra, isso é fundamental, já é um enorme começo. E está pronto. Agora veja, é interessante nós olharmos na vida de Estevão. Estevão, ele já tinha essas características e foi chamado por Deus para exercer o trabalho. É interessante porque muitas pessoas falam, olha no dia que o pastor me convidar para pregar no domingo à noite, aí ele vai ver. Porque naquela semana eu vou me preparar, eu vou arrebentar. E as pessoas às vezes ficam... Agora, comece do pouco. Seja fiel no pouco, esse princípio é o princípio da palavra de Deus. Quando você é fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. É Ele que é o dono de tudo. Agora também não faça com essa pretensão. Estevão estava feliz, realizado, plenamente realizado em servir. E quando nós estamos dispostos a servir, nós não apresentamos nenhuma reivindicação. Estevão não chegou lá e falou, não, me chamaram para... Agora vocês perderam uma oportunidade, porque quando abriu vaga e tinha uma vaga para apóstolo, e teve uma vaga para apóstolo, né? Porque Judas traiu, foi tirado,
E aí surgiu a vaga, e quem foi o eleito? Matias. A palavra diz que Matias. Estevão não chegou e falou assim, não, vocês perderam uma tremenda oportunidade. O meu projeto, eu deveria ser apóstolo. Não. Estevão se apresentou para ser servo. Para o que estivesse ali. E é interessante, né? E abro até um parênteses, né? Matias certamente foi muito usado por Deus, mas a palavra de Deus dá mais destaque para Estevão, o diácono, do que aquilo que o apóstolo Matias realizou. Não menosprezando, mas a gente vê que uma pessoa nas mãos de Deus, que se dispõe nas mãos do Senhor, Deus usa, porque é Deus quem capacita, é Deus quem chama, é Deus quem dá poder, é Deus quem dá autoridade, e essa graça que era vista, que era sentida na vida de Estevão, era Deus na vida dele. É a presença do Espírito Santo na vida dele. Estevão, cheio de graça e de poder, e aí diz a palavra, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Eu amo isto, porque ele não se limitava. Ele não chegou e falou, vocês não me chamaram para apóstolo, então eu vou ficar no meu servicinho de diácono. Vou fazer o meu serviço de diácono, como se fosse desonroso. Não, ele viu ali uma tremenda oportunidade de servir ao Senhor. Agora ele excedia. Isso é tremendo nas nossas vidas. Deus, quando abre uma porta, meus irmãos, é aquela coisa, aquilo que parece pequeno. E aí a palavra diz, não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Seja fiel a Deus. Confia no Senhor. Dependa dEle. E Deus vai realizar maravilhas. E veja, Deus atuando através da vida de Estevão, ele cheio de graça e poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, essa é a primeira característica. Vamos colocar a primeira característica, que já está na tela aí, característica daqueles que servem a Deus. Boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de graça, cheio de poder, e é veículo de prodígios e grandes sinais. Você pode pedir isso ao Senhor nessa noite? Senhor, realiza isso através da minha vida. Realiza isso através da minha vida, que eu possa ser essa pessoa de boa reputação, que eu possa ser, sobretudo, cheio do Espírito Santo, porque aí vinham as consequências, porque eu vou ser cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de graça, cheio de poder e veículo dos prodígios e sinais. Item 2. Não há necessidade de cargos ou títulos para sermos bênçãos no reino de Deus. Nós não precisamos, não há necessidade. No dia, só quando for chamado para, com honras, com pompas e com circunstâncias. Porque, meus amados, toda a glória é ao Senhor, todo louvor ao Senhor, toda adoração ao Senhor. E se Deus tiver misericórdia das nossas vidas e pela graça dEle nos usar, glorificado seja o Senhor. Importa, como disse João, que eu diminua e que Ele cresça. É com esta visão. Não há necessidade de cargos ou títulos para sermos bênçãos no reino de Deus. Mas há necessidade de submissão. Há necessidade de submissão, de respeitarmos as autoridades conforme Deus estabeleceu. E a gente vê Estevão seguindo exatamente. Estevão, você vai servir. E ele servia, e eu creio que ele fazia com
com uma alegria tremenda, ele distribuía os alimentos e ele visitava as viúvas. Só que ele chegava e via a viúva com necessidade ali, ele não simplesmente deixava a cesta básica, mas ele falava: eu preciso orar pela senhora, porque mais do que 1 quilo de alimento, a senhora precisa da graça de Deus. E Deus manifestava o seu poder através da vida deles. Meus irmãos, nós temos, quando a gente viaja para as viagens missionárias no Nordeste, ou também no Vale do Ribeira, nós vemos isso claramente. As pessoas precisam muito mais do que 1 quilo de alimento, muito mais do que a cesta básica, porque nós sabemos que aquela cesta básica vai se esgotar dentro de poucos dias. Mas se a glória de Deus encher aquele lugar, se a glória de Deus encher aquela vida, se ela for transformada pelo poder de Deus, ali vai nascer um manancial que vai brotar para a vida eterna. As pessoas precisam muito mais do que serem assistidas somente nas suas necessidades superficiais, importantes. A alimentação, obviamente, importante. Saúde, obviamente, importante. Recursos financeiros, obviamente importante. O trabalho, o emprego, tudo isso é importante. Mas não adianta ela ter ser suprida em todas essas necessidades e não ter a maior necessidade suprida, que é a necessidade da sua alma. Por isso que há sempre nas atividades da igreja um cunho evangelístico. A essência é pregarmos o Evangelho. Se pudermos, ao pregarmos o Evangelho, beneficiarmos uma pessoa, amém. Se pudermos, ao pregar o Evangelho, dar um alimento, glória a Deus. Se pudermos, junto com a palavra de Deus, pudermos entregar um gesto, um atendimento nessa área de saúde, glória a Deus. Essa é a ação da igreja. Estevão demonstra isso. O item 3, não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas oportunidades. Às vezes a pessoa fala: não podia dar uma palavra, uma participação, uma saudação aqui, cumprimentar os irmãos aqui no grupo. Não. Deixa para uma vez. Meus irmãos, não perca a oportunidade. Seja instrumento nas mãos de Deus. Talvez fosse naquele dia que Deus ia te usar tremendamente para alcançar uma vida. Não fique retendo isso, mas esteja disponível para Deus. É o eis-me aqui. Fala: Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível para o Senhor. E às vezes vai ser, veja, meus amados, grandes mensagens de Jesus foram feitas para uma pessoa. Quando Jesus fala àquela mulher samaritana, lá, junto ao poço, que mensagem maravilhosa, que palavra tremenda. Quando Jesus fala para um homem, somente necessário vos é nascer de novo, que mensagem tremenda. Então, nunca espere, nunca se limite a grandes auditórios. É aquela pessoa que precisa da instrumentalidade da sua vida, para que Deus possa te usar e você ser bênção na vida daquela pessoa. Quanto maior o cargo, mais servo nós seremos. Tem pessoas que acham: puxa, olha, agora eu sou líder de tal. Agora eu sou líder e agora... Amado, quando você receber uma incumbência para ser líder, você está sendo mais servo. Você está sendo mais servo. A pessoa acha que está subindo o degrau, entre aspas, ela está descendo o degrau. Ela está sendo mais servo, ela vai servir mais pessoas. Vejo aqui, estou vendo aqui pessoas que são líderes, e eles sabem disso. Quanto mais lideramos, mais servos nós somos. Imagine, nessa igreja, o pastor Edson, a quantidade de trabalho que tem, de atividades, de ocupação, de preocupações.
Eu vejo a pastora Renata também envolvida, e os líderes de ministérios, todos trabalhando, ocupados, servindo. E o Salmo 102, que eu amo demais, diz: servir ao Senhor com alegria. Servindo ao Senhor com alegria. Me faz lembrar de um diácono. Ele era um obreiro, era um voluntário, né? Hoje a gente fala muito voluntário. Naquela igreja chamavam de obreiro. E ele era um obreiro dedicado naquela igreja. E o pastor observou, falou: olha, aquele irmão está saindo bem. Ele é dedicado como obreiro. E aí falou: olha, vamos ter uma celebração no sábado e o irmão vai ser separado agora para ser um diácono. E aí foi a festa na igreja, naquele sábado, aquela atividade, e aí ele foi consagrado a diácono. Domingo, aquele irmão chega na igreja, antes do culto, e vai conversar com o pastor: ei, pastor, que culto ontem à noite, que bênção, aquela celebração, aquela consagração. Pastor, realmente, meu irmão, foi bênção demais. Agora, meu irmão, está calor aqui, né? Não podia ligar aquele ventilador ali? Ele falou: não, pastor, agora eu sou diácono. Chama outra pessoa, porque agora eu sou diácono. Agora, quer dizer, não entendeu? Nada. Porque justamente ele estava para servir. Ele deveria servir ao Senhor. 5, exceda nas suas ações, comportamentos e atividades do reino de Deus. Vá além. Dê um passo a mais. Faça mais. Sirva ao Senhor. Nós estamos não servindo a pessoas, nós estamos servindo a Deus através das pessoas. E a gente fala: Senhor, eu quero te servir cada vez mais. E aí Deus coloca pessoas na nossa frente para nós servirmos a Deus através das pessoas. Exceda. E é isso que Estevão fazia, ele excedia, ele ia além. Ele servia a Deus, não se restringia àquela atividade, achando que aquele era o seu limite, mas a palavra de Deus cita isso na vida de Estevão, que era um homem que ia além. 6. Ele, por conta disso, ele foi acusado. E ele foi acusado, e ele recebe as mesmas acusações semelhantes a que Jesus havia sido acusado. De ser um arruaceiro, de ser um desobediente, de ser um blasfemo. Jesus recebeu esse mesmo tipo de acusação. Meus amados, quando nós realizamos o serviço do Senhor, nós recebemos esse tipo de acusação. Nós vamos receber das pessoas: mas você é fanático, larga disso. Você agora só quer saber de servir ao Senhor, ao seu Senhor, servir a igreja, e aí coloca, começa a estar servindo a pastor. Não, amado, nada disso. Nós estamos servindo ao Senhor. Nós estamos servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E aí, Estevão é acusado, e ele é acusado por amor a Jesus e a palavra do Senhor. E ser acusado e ser apontado por servir ao Senhor, por servir a palavra de Deus, meu amado, não é demérito, é uma honra. É uma honra. Quando você ouvir esse tipo de acusação, você fala: olha, o inferno Satanás está irado, os demônios estão irados, porque eu estou servindo ao meu Deus. Estou servindo ao meu Deus. 8, busque conhecimento bíblico sólido. Porque Estevão, como nós vimos, ele foi levado ao sinédrio, ele foi levado agora para ser julgado. Ele foi levado agora com acusações, e diz a palavra que levantaram acusadores, testemunhas falsas
a respeito de Estevão. Porque para um homem de Deus, um servo de Deus, aquele que serve a Deus, só mentindo mesmo para criar acusações. Só mentiras mesmo para serem acusações. E foi assim com Estevão. Acusaram, levaram ao Sinédrio, e diante do Sinédrio, meus irmãos, ele demonstra que era um homem que estudava a palavra de Deus, que tinha conhecimento sólido da palavra de Deus. Ele começa a partir de Abraão e fala sobre os personagens, sobre os patriarcas, e fala sobre a época dos reis, e até chegar no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, e falar sobre Jesus. Para deixar claro que todo o Antigo Testamento, toda a história da nação de Israel se encaminhava para aquele momento que é chamado na Bíblia como plenitude dos tempos, a vinda do Senhor Jesus. Estevão faz esse discurso diante do Sinédrio. Agora tem pessoas, meus amados, que não vão estar dispostas a ouvir. Enquanto Estevão estava cheio de amor, cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, com a face, diz a palavra, que as pessoas olhavam para ele e viam a sua face como de um anjo. E ele falando ao Sinédrio, as pessoas estavam se enchendo de ódio. E é interessante isso que nós vemos hoje em dia, como as pessoas têm ódio da Bíblia, como as pessoas têm ódio da palavra de Deus. Quando nós falamos dos princípios da palavra de Deus, as pessoas começam a ridicularizar e começam a acusar, e hoje em dia somos acusados, e aqueles que servem a palavra de Deus muitas vezes são acusados de pessoas, pessoas bitoladas, ou são acusados de pessoas que fazem discriminação. Quando, na verdade, aquele que serve a palavra de Deus, aquele que segue a palavra de Deus, aquele que obedece a palavra de Deus, meus amados, ele não discrimina ninguém, porque a palavra de Deus não discrimina. Agora, a palavra de Deus chama pecado de pecado. E a palavra de Deus sempre vai chamar de pecado, pecado de pecado. E a palavra de Deus faz fazer sempre isso para nos alertar. Porque pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Deus não quer que nós nos perdamos. Ele não quer que nós sejamos condenados eternamente. E se não ouvirem a verdade, e quando a gente fala a verdade, as pessoas estão resistentes a ouvir a verdade da palavra de Deus. E aí começa a haver uma série de acusações. E é isso que muitas vezes nós vemos no cenário atual. Enquanto Estevão falava da palavra de Deus, enquanto Estevão, cheio de graça, cheio do poder de Deus, alertava eles do erro deles, para que abrissem os olhos deles, para que eles se arrependessem, para que eles tomassem uma posição, aqueles homens ficavam mais enfurecidos. Chegaram ao ponto de ficarem enfurecidos, isso já no capítulo 7, já no final do capítulo 7, depois desse testemunho de Estevão, versículo 54 diz: ouvindo eles quem? O Sinédrio, 70 homens que julgavam, cerca de 70 homens que julgavam, homens competentes para julgar, e eram as autoridades, as grandes autoridades religiosas da época. Ouvindo eles isto, enfureciam-se o seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Enquanto a face de Estevão era uma face de anjo, falando da graça de Deus, do poder de Deus, e falando de Jesus, aqueles homens tomados de ódio, tinham no seu coração enfurecidos e rilhavam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, é o versículo 55, do capítulo 7 de Atos, fitou os olhos no céu
E aquele que serve a Deus, aquele que ama a Deus, aquele que busca a presença de Deus, ele tem o seu olhar voltado para o céu. Estevão fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Que visão maravilhosa, meus amados. Agora, porque Deus sabia e Jesus sabia o que ia acontecer. Quais eram os próximos passos, aquilo que ia acontecer na vida de Estevão. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. Meus irmãos, não é isso que acontece hoje? Quando nós falamos de Deus, quando nós falamos do arrependimento, de mudança de vida, as pessoas ficam, parecem, sabe aquela brincadeira de criança, de colocava a mão no ouvido e começava a cantar alto, lá, para não ouvir. Isso eu via muito na minha infância. Isso era uma atitude muito de criança, da pessoa não querer ouvir a verdade, se ofender com a verdade, ao invés de se curvar diante da verdade, se ofender com a verdade. E eles, dessa maneira, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra Estevão. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Agora, meus irmãos, é interessante, né? Porque se nós assistimos essa cena, se nós estivéssemos lá, falamos, não, Deus daqui a pouco vai mandar um pelotão dos seus anjos e vai salvar Estevão. Deus vai mandar uma carruagem, um carro de fogo que vai arrebatar Estevão e vai tirá-lo dessa situação. Agora, meus irmãos, isso é entender o plano e o propósito de Deus, como Deus age. Deus é soberano, Deus é poderoso e Deus sabe o que está fazendo. Eles, versículo 58, e lançando fora da cidade o apedrejaram, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Estevão foi acusado, Estevão foi condenado, Estevão foi injustamente acusado, Estevão foi sumariamente, veja, na semelhança de Jesus, ele foi sumariamente julgado, ele foi sumariamente condenado e foi sumariamente executado. Quem busca viver na semelhança de Jesus, morre na semelhança de Jesus, mas ressuscita na semelhança de Jesus. Agora, e lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Meus irmãos, esse jovem chamado Saulo é aquele homem que perseguia a igreja, e que Deus o alcançou de uma forma tremenda e maravilhosa. Agora, meus amados, eu tenho plena convicção no meu coração de que o testemunho de Estevão foi fundamental para a conversão de Saulo. Foi importantíssimo, porque aquele Saulo, convicto da sua posição, porque era um homem convicto da sua posição, ele perseguia porque ele achava que estava servindo a Deus. E ele assiste aquele homem, de que maneira? Agora sendo apedrejado, e apedrejava Estevão, que não murmurava, não se lamentava, mas diz a palavra, que invocava e dizia, Senhor Jesus,
recebe o meu Espírito. Veja que semelhança, que ele busca, como ele busca semelhança ao Mestre. Não foi o que Jesus falou? Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Estevão toma essa mesma semelhança e fala algo semelhante, recebe o meu Espírito. O versículo 60 diz, então Estevão ajoelhando-se. Ele estava sendo apedrejado, mas ele, um homem que viveu de joelhos, um homem que viveu orando, na hora mais difícil da sua vida, na hora de acusação, ele também se ajoelha e ele ora a Deus e diz, não, ajoelhando-se, então Estevão clamou em alta voz e disse, Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Meus irmãos, vejam a experiência de Estevão, que era um homem de oração, por isso ele era cheio de poder, era um homem que conhecia a palavra, cheio de sabedoria, era um homem usado por Deus, o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Agora Deus usou para uma missão fantástica, para uma missão maravilhosa. Alguém pode falar assim, mas será que não foi desperdício essa munição? Imagine o que Estevão poderia ter feito. Meus amados, Deus sabe o que faz. Deus usou esse instrumento maravilhoso. Agora, meus irmãos, para Estevão, quando ele vê os céus abertos, se alguém convidasse ele para voltar, fala, não, eu estou indo para os braços de Jesus. Meus amados, não tem nada melhor. Não tem nada mais tremendo. Nós vivemos nesta expectativa. Por isso que as coisas deste mundo não têm mais valor para as nossas vidas. A glória deste mundo já não tem mais o mesmo brilho para as nossas vidas, porque nós já podemos ver os céus abertos, como Estevão viu, a partir do momento que ele viu, e Deus mostrou para ele os céus abertos, e Jesus, à destra do Pai, preparado para recebê-lo, ele já não tinha, se ele já não tinha, agora que ele não tinha mais apego a nada neste mundo. É assim que nós precisamos viver. É assim que nós precisamos viver. E Deus usa tremendamente este exemplo para tocar na vida de Saulo. E Saulo se converter. E Deus usar tremendamente a vida de Saulo. Item 8, busque conhecimento bíblico sólido. Item 9, falar a verdade pode ter um altíssimo preço. Item 10, nem sempre a história terá o fim que imaginamos, mas creia, Deus sabe o que está fazendo. 11, a visão de Estevão, o destino de quem dá a sua vida ao Senhor é incomparável. É incomparável. E 12, nosso comportamento frente às provações está sendo observado. A maneira como nós reagimos diante das provações, das adversidades, está sendo observado. A maneira como Estevão se comportou estava sendo observado por Saulo. A maneira como nós nos comportamos diante dos desafios da nossa vida está sendo observado pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos. E isso pode ser fundamental para transformar uma vida. Por isso que diante das pedradas que muitas vezes nós levamos, que não haja no nosso lábio uma murmuração, mas que haja glorificação ao Senhor e falar, Senhor, o Senhor sabe o que faz. Diante das acusações não haja pagar com a mesma moeda, mas que haja, Senhor, perdoa. Perdoa. As pessoas ao enxergarem isso, meus amados, elas vão ser tocadas.
e nós vamos pregar através dos nossos gestos e das nossas atitudes. Quando eu vejo a vida de Estevão, quando eu penso em, pode eventualmente surgir algum pensamento de exaltação, eu lembro de Estevão. Eu lembro de Estevão, servo, deu a sua vida pela obra do Senhor. E um dia nós vamos encontrar com Estevão. Como eu quero um dia abraçar Estevão. Falar, meu irmão, o seu exemplo foi importantíssimo para a minha vida. Foi uma inspiração para a minha vida. Você é um exemplo, foi um exemplo para a minha vida. E existem esses exemplos que inspiram a nossa vida. Vamos colocar em pé? Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu convido você que está na sua casa, pare um instante. Você que está aqui, feche os teus olhos, erga as tuas mãos e fala, Senhor, usa a minha vida, usa a minha vida. Usa a minha vida, eu quero simplesmente ser servo. Simplesmente ser servo. Simplesmente ser servo. Toda glória, toda exaltação ao nome do Senhor. Nós somos simplesmente servos do Senhor. E quer título mais maravilhoso? Quer título mais maravilhoso? Nós servimos ao Senhor, nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós somos instrumentos nas mãos de Deus, e a minha oração nesta noite é que Deus te use tremendamente, como Ele usou a vida de Estevão, como Estevão se tornou esse ícone, essa referência para as nossas vidas, que os irmãos sejam referência, por onde quer que andarem, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te louvamos pela Tua Palavra, nós te louvamos, Senhor Deus, pelos exemplos colocados na Tua Palavra, nós te louvamos, Senhor Deus, por esses homens e mulheres que o Senhor levantou ao longo da história, para serem, Senhor Deus, referência para as nossas vidas, para mostrar, Senhor Deus, que o Senhor trabalha com pessoas imperfeitas. O Senhor trabalha com pessoas que não são, Senhor Deus, absolutamente infalíveis. Não somos. Mas somos pessoas entregues nas Tuas mãos. E que podemos ser instrumentos nas Tuas mãos. Como foi a vida de Estevão. Que foi exemplo para a vida de Saulo. Que continua sendo exemplo para as nossas vidas, porque ele era cheio do Teu Espírito, porque ele era cheio da Tua graça, cheio de sabedoria, cheio do Teu poder. A Tua presença e a Tua glória na vida de Estevão fizeram diferença na vida dele, fizeram diferença na vida das pessoas que o cercaram, fez diferença na vida do apóstolo Paulo, tem feito diferença nas nossas vidas. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus.